Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Acabou a chuva, mas vai começar outra chuva agora. Amém? Vamos direto na palavra de Deus. Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos ler. Jonas 1, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Está no telão? Glória a Deus. Jonas 1, versículo 1, está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, onde ele encontrou um navio que ia, pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da face do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como pode dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo você é? E respondeu ele: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: O que é isto que você fez? Sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Então Jonas disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: Ó Senhor, nós te rogamos, por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a tempestade da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor, tipo de um culto, fizeram votos, e o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos comigo. Pai Santo, nós oramos ao Senhor nesta noite, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bondade, pedimos a Tua misericórdia sobre o nosso coração, sobre a nossa vida.
E pedimos que o Senhor continue nos abençoando. O Senhor é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus desta igreja, o Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho, digno de adoração, louvor, tem toda a liberdade para restaurar, salvar, curar, realizar o que o Senhor quiser. Nós não mandamos do culto, Pai, nós estamos aqui submissos ao Senhor e debaixo da autoridade da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Se você conhece essa história de Jonas, coloca para mim lá, Fernando, o versículo 3 no telão, para ver se é a mesma versão. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe e amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou o navio pronto a zarpar, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Amém? Não é possível escaparmos da presença do Senhor. Você conhece a história de Jonas? Ele foi engolido aqui pelo peixe. Lá dentro do peixe, ele orou ao Senhor e fez um voto com o Senhor. E ele reconheceu aonde estava o problema dele. E ele então aceitou obedecer a Deus. E Deus então permitiu que ele chegasse a Nínive. Lá em Nínive ele ia andar muito tempo pregando, mas a Bíblia diz que um dia, ele falou um dia só, e o rei e o povo se converteram. E o rei disse: vamos fazer isso. Se Deus vai nos julgar pelos nossos pecados, vamos fazer isso. Vamos fazer um jejum. Vamos fazer o que o profeta, vamos obedecer para que não aconteça o que o profeta disse para nós. E o texto é tão interessante que diz que o povo se converteu. E o texto diz assim que Deus viu as obras deles, como se converteram, seu mau caminho, se arrependeu do mal, que tinha dito que faria e não fez. Amém, igreja? O pessoal fala assim, mas Deus não muda. Não, na sua essência Deus não muda. Nos atributos de Deus, Deus não muda. Mas um dos maiores atributos, não tem nenhum atributo de Deus maior do que o outro, é a sua misericórdia e justiça. A sentença estava decretada, porém, o Deus de misericórdia e justiça estava atento. Deus não é como o homem que dá uma sentença e esquece. Não, ele está atento, ele quer ver o resultado. Ele vai até o final. E lá no final, o povo demonstrou no coração, que não queria destruição. E a única solução era se converter ao Senhor. Da sua atitude, do mal que eles faziam, do mau caminho. E eles eram maus, assassinos, impiedosos. O texto diz assim que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Esse texto mostra, o capítulo 4, Jonas diz assim, versículo 2, orou ao Senhor, ó Senhor, não foi por isso que eu disse, estando na minha terra, que me apressei a fugir para Tarsis? Eu sabia que é um Deus clemente, que é um Deus misericordioso, tardio em se irar e grande em amor. E aí Jonas diz, tira a minha vida, porque eu não aceito que isso que o Senhor fez, esse perdão que o Senhor deu para mim, Nínive. Melhor é morrer do que ver isso. E o próprio Jonas falou outro atributo de Deus. Versículo 9. Eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, o Deus que fez o mar e a terra. E diz o texto que todos os homens temeram quando ele disse isso, porque só existe um Deus que fez o céu e a terra. Só existe um Deus que criou o mar. Só existe um Deus que tem poder sobre ele. Você vê todo mundo aqui embaralhado, orando cada um ao seu Deus. Mas quando Jonas falou do Deus dele, o texto diz, os homens se encheram de grande temor e disseram, o que foi que aconteceu? O que é que você fez? Porque sabiam que estava fugindo de Deus.
Versículo 3 diz: Deus tinha pedido para Jonas fazer algo. Versículo 2: vai a Nínive, clama, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para outro lugar. Desceu lá, comprou uma passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus vê os homens tramando e se ri deles. Eu imagino Deus rindo de Jonas, igual nós pais e mães rimos dos nossos filhos. Ele não sabe o que está fazendo. Mas é inocente. Eu já sei o que vai acontecer a hora que chegar ali. Eu tenho certeza o que vai acontecer. Nós temos alguns exemplos, não são iguaizinhos os de Jonas na Bíblia. Eu quero falar só dos exemplos da Bíblia e chegar nesse contexto e concluir, né? Jonas estava fugindo do Senhor, da natureza do homem fugir de Deus. Adão fugiu de Deus também num determinado momento devido a um erro. Deus vinha até Adão e Adão fugiu de Deus naquele dia. A Bíblia mostra Moisés, após cometer um crime no Egito, estava lendo o texto, e para ele era justo defender ali um judeu matando um egípcio. Depois ele foi tentar fazer outro tipo de justiça e disseram para ele: olha, você vai fazer comigo como fez com o egípcio? E ali então ele ficou com medo, o faraó ficou sabendo e Moisés fugiu para o deserto. Moisés já não queria mais entender o que ia acontecer. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro negou a Cristo 3 vezes. E quando Jesus apareceu na praia para conversar com eles, Pedro pulou no mar para se esconder de Jesus. Mas lembrando do que ele tinha feito, e Jesus encara Pedro e pergunta: você me ama? A Bíblia ainda diz de um homem que estava fugindo da realidade do que Deus estava fazendo, e ele não queria aceitar. O apóstolo Paulo, perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Jesus, porque ele já estava atormentado com aquilo, e o Espírito Santo já estava convencendo ele que alguma coisa ali era de Deus. Você sabia que a gente persegue, critica, quer destruir coisas que nós achamos às vezes que está certa mesmo, é daquele jeito, é assim que tem que funcionar, mas nós não aceitamos trazer para nós e admitir: isso está certo, é assim mesmo que tem que fazer. É tipo um adolescente rebelde, sabe que está errado, mas porque foi a mãe que falou, o pai que falou, eu vou fazer o contrário, né? Então, o apóstolo Paulo estava contra a igreja, e um dia, indo para Damasco, autorizado para perseguir os cristãos, prender e até aprovar a morte deles, Jesus Cristo aparece para ele, umas luzes brilhantes, e diz assim: Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu? Diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E eu gosto da versão corrigida e fiel que diz assim: dura coisa para você, Saulo, é recalcitrar contra os aguilhões, é lutar contra Deus. Os aguilhões eram colocados uma vara de madeira na carroça, onde os bois não tinham como voltar. Eles petavam e tinham que ir para frente. Não tinha como, mais ou menos isso. Então, Jesus declarou que Paulo sabia que estava lutando contra Deus. Dura coisa, hein, Paulo? Saulo, lutando contra mim, contra a minha obra. Ele disse: não, Senhor. E a partir daquele momento, Saulo esperou no Senhor. A Bíblia diz que ele ficou cego. São situações diferentes, mas mostram homens fugindo do Senhor. É natural do ser humano fugir de Deus. Por que nós fugimos de Deus? Primeiro, por causa da culpa do pecado. Jonas sabia que aquela desobediência a Deus era pecado, e para não encarar Deus e o meu pecado, era melhor fugir. Nós fugimos de Deus por causa do pecado que nós cometemos e pela desobediência que nós sabemos que temos que obedecer e não obedecemos. E é pecado desobedecer a Deus. Mas Deus não apareceu aqui, não mandou fazer. Está na palavra dele. Temos que cumprir e fazer. Não cairá um tio da palavra do Senhor, nem da lei. O Senhor Jesus disse assim: olha, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Esse evangelho será pregado por todo mundo e virá o fim. Olha o poder da palavra. O ser humano foge de Deus por culpa. Ele sabe que errou, ele sabe que pecou. Adão estava culpado.
Senhor, eu estou nu. Você pecou, né, Adão? Então, foi a serpente, foi a mulher. Sabe, a culpa faz isso. Deus aparece na sarça para Moisés, e Moisés disse, eu não vou. Deus disse, você vai, Arão vai com você, eu vou te dar a ferramenta e você vai. Mas a culpa faz com que o ser humano não creia mais naquilo. Sabe, Moisés entendeu que realmente ele desobedeceu, não deveria ter matado aquele homem. O pecado traz na culpa a luz de que realmente não deveríamos ter feito aquilo. Você olha a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo se converte, se arrepende, fica cego, levanta e vai pregar o evangelho. E ele começa a ser perseguido e jurado de morte do mesmo jeito que ele fazia. Agora ele já tinha entendido. Agora eu não sou mais culpado do meu pecado. O pecado nos separa de Deus. Nós fugimos de Deus por causa da culpa do pecado. Não é porque a gente não aceita o pecado, é porque a gente carrega a culpa. E essa culpa faz nos afastar de Deus, parar de orar, parar de ir à igreja, parar de ler a Bíblia, parar de obedecer o Senhor. A palavra de Deus diz, faz, eu não faço. Porque lá atrás, você sabe que você ainda sente culpa e tem medo de assumir o que Deus quer hoje para fazer a vontade dEle. Ainda falei para o Leandro lá em casa, segunda-feira, todos os homens estavam lá, o pastor Fábio, falei, Leandro, o que custa para nós perdoar, andar, obedecer a Deus? Nós vamos só para o cemitério. E se a gente perdoar e obedecer a Deus, nós vamos morar no céu. Aleluia! Que orgulho é esse que nós temos? Irmãos, nós não queremos obedecer a Deus por causa da culpa do pecado. Simples assim. E não adianta querer dormir, fugir, fazer de conta que não é conosco. Deus vai dar um jeito de mexer naquilo ali. A tempestade começou no barco. Jonas não teve paz na sua viagem, na sua caminhada. É melhor pedir perdão para Deus, obedecer, encarar o pecado, do que viver uma viagem atormentada. Apesar que ele estava em paz dormindo, né, pastor Fábio? Mas todo mundo ao lado estava atormentado. Muita guerra, muita tempestade. Tem que pedir perdão dos pecados, mudar de vida, mudar de caminho. É só um pouquinho, Deus não se importa. Não? Por que as coisas ficam tão travadas assim? Por que o negócio não anda? É nós e Deus, entramos no quarto, encaramos, vamos para frente. A culpa nos faz fugir de Deus. E quando fugimos do Senhor, nós não temos discernimento do que pode vir no futuro. Jonas falou, vou dar uma palavra de justiça. Vai ser difícil, eles vão morrer. Mas o texto diz que Deus fez o quê, pastor Fábio? Salvou. O povo se converteu. Nós fugimos de Deus porque temos a visão errada de Deus. Nós estamos tão acostumados de Deus que a nossa visão acha que Deus é mais um. Acha que temos o direito de fazer o que nós queremos e não o que Deus quer. Nós ficamos assim. Jonas, homem de Deus, o texto não diz em nenhum momento que ele não era de Deus, gente, ungido, separado para o que Deus queria. Mas o homem duro, orgulhoso, arrogante. Quem Jonas achava que era para fazer o que ele quisesse com o ministério e a vida dele? Deus deu uma palavra para fazer assim. E ele fez o contrário, ele fugiu. Eu não vou fazer, Jonas disse. No final ele disse aqui, que esse povo aí eu não concordo. O Senhor pode mudar de ideia. Meu Deus muda de ideia. O povo se converte. Eu não quero. Quem somos nós? O Deus todo-poderoso e maravilhoso, pela sua misericórdia, não destruiu aquele barco, nem aquelas pessoas. Mas nós fugimos de Deus porque, às vezes, temos uma visão errada de Deus, da pessoa de Deus. E a visão errada é que nós achamos que temos opção. Obedecer ou não obedecer. Se você encontrou Jesus, se você serve a Deus, presta bem atenção no que eu vou dizer. Nós só temos uma opção. Obedece, obedece. Anda com Ele ou anda com Ele. Crê nele ou crê nele. Faz o que Ele quer ou faz o que Ele quer. Senão, nós vamos passar os anos e não vamos entender quem é Deus. A visão errada de quem é o Senhor nos faz fugir também. Mas o Senhor é o nosso Pai. Nós temos que ter a visão certa. A visão do Todo-Poderoso
Ele é Deus de misericórdia, está escrito aqui. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é aquele que se arrepende do mal para aqueles que decidem se converter. Ele é o Deus maravilhoso, clemente, tardio em irar-se. A visão errada de quem é Deus nos faz fugir de Deus. Jonas precisou orar lá na prova, dentro do ventre de peixe, para lembrar de novo quem era o Deus dele. Para entender quem era o Deus dele e fazer o que Deus queria. Irmãos, não importa quanto tempo nós temos de crente, de ministério, de temor, de intimidade com Deus. Não pense que não vamos passar pela prova por desobedecer a Deus, não. Foi na prova, foi no dentro do ventre do peixe. E essa história que Deus não toca em mim é mentira. É nós que não podemos tocar em Deus. Deus toca em qualquer um, toca em mim, toca em você, em qualquer um, meus irmãos. Não tem super poderoso na presença de Deus. Eu não, é o primeiro que vai ser tocado. Que Deus quebranta isso. Deus trabalha nisso. Agora a visão certa é que Ele é misericordioso, diga amém. Tardio em irar-se, diga amém. Que Ele é grande em amor, diga glória a Deus. A visão correta de Deus nos faz voltar para Deus, irmãos, e obedecer o Senhor. A visão de que Ele está chamando, de que Ele quer fazer o que Ele quer e é bom para nós, Ele está nos mantendo vivo, em pé e cheio de coisas, de poder para fazer a vontade dEle. A visão certa de Deus, de que somos filhos de Deus, de que somos servos de Deus, somos generais do exército de Jesus, somos reis e sacerdotes. A visão certa vai nos fazer parar de fugir de Deus. Os crentes, super crentes, que congregam em casa e não são membros de nenhuma igreja, estão com a visão errada de Deus. Porque realmente Deus não está aqui, nos bancos, no instrumento. Mas a unção, os anjos, estão guardando este lugar. Ô, irmãos, tem anjo que guarda a igreja, você não sabia não? Tem anjo em todas as esquinas aqui, tem anjo aqui, tem anjo ali, você não sabia não, irmãos? Esse lugar aqui é diferente, não é do diabo, não. Aí Deus guarda e prepara tudo e diz: se tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está presente e nós o adoraremos em espírito e verdade, glória a Deus. A visão certa de Deus nos faz voltar a obedecer e adorá-lo. Não importa se é dentro do ventre do peixe, depois da tempestade. Eu tenho a visão correta do Senhor. Eu sei quem é Deus. A minha frase, pastor Fábio, é sempre essa, quando eu oro: eu sei quem é o Senhor. Porque se eu não soubesse quem é o Senhor tinha me perdido. Eu sei quem é o Senhor. Vale a pena o sacrifício. Vale a pena seguir. Terceira coisa que nos faz fugir de Deus é a visão errada de nós mesmos. Quem é a nossa pessoa? Quem é você, pastor Fábio? Quem é você, Luísa? A visão errada de nós mesmos faz-nos fugir de Deus, desobedecer a Deus. Não parar um pouco para ver o que Deus quer e confiar de verdade. Eu não te mandei para Nínive? Segue o caminho. Eu não disse para fazer isso? Segue. Não se importe com a aparência, não se importe com o desempenho. Nós, pregadores, nos preocupamos com o desempenho. Deus, não. Vou falar isso para você, não se assuste. Deus não se preocupa com desempenho. Pedro falou para o povo no meio da rua: vai se converter, raça de víboras, arrependei-vos. 3.000 se converteu. E Pedro não era um cara que pregava mansinho igual a nós, não, tá? Imagina, se ele não era manso com Jesus, imagina os outros. A visão certa de quem nós somos diante de Deus, a visão sobre nós, de que nós precisamos entender que o Senhor está olhando para nós e Ele não tira os olhos de nós. A visão certa de nós mesmos é entender que Deus está nos buscando, não importa o momento. Deus apareceu no jardim do Éden porque Ele estava buscando Adão. Não era Adão que estava buscando Deus. A visão errada de nós mesmos vai entender que não dá para... Gente, a visão nossa é que o Senhor nos ama. É que o Senhor nos trata como filhos e Ele está nos buscando. Nós temos o direito, sim, de adorá-lo, mas não de olhar para nós de uma maneira errada, ou muito alto, ou muito baixo, mas de uma maneira certa. Deus buscou Moisés lá na sarça ardente. O que Moisés fez? Deus buscou Pedro
na pessoa de Jesus, ainda Pedro ouviu assim, o diabo vai te peneirar. Eu não, Senhor, eu vou até a morte com o Senhor. Você vai me negar? Não, eu vou até a morte. Não vou falar sobre o assunto que o pastor pregou uns dias atrás aqui, muito bem sobre a peneira, não preciso repetir, não vou falar o que ele falou. Mas entenda só, o Senhor está buscando, diga amém. Você é alvo da busca de Deus. Deus está buscando você, entenda isso, o adore e obedeça, faça aquilo que Ele quer. Amém, povo de Deus? Amém, glória a Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz porque Deus estava buscando os adoradores. A ovelha que havia se perdido. O Filho do Homem veio para salvar o mundo, diga glória a Deus. É a visão certa de nós mesmos diante de Deus que vai nos fazer ter força para não fugir mais. O tempo que a gente leva fugindo é o mesmo tempo que vamos gastar voltando, meus irmãos. Onde já se viu os crentes fogem de Deus por um jogo de futebol, por uma série, por uma novela, por um filme, por um pecado, por uma pornografia. É um absurdo. Não foge não, ele está te buscando. Aí estou com vergonha, ele já viu. Acabou. Ele já viu. Ai, a menina, o fulano, ele já viu. Continua assim mesmo. Chega perto. Amém, igreja do Senhor? Imaginou se fechasse o restaurante, porque todo mundo tem um fogão em casa? Ia ser terrível. Imagina se Deus fechar o olho, porque você não estava do jeito que Ele queria, e você falou, não, eu vou fugir mesmo. Não, entenda, você é filho, você também erra, e quanto mais perto, menos você vai errar. E vai errar novos erros, mas aquele você vai parar. Você tem que entender isso, Deus está nos buscando, diga glória a Deus. O que Jonas não entendeu é que Deus estava buscando Nínive também. Deus estava buscando no meio de pessoas que Jonas não acreditava, eu e você não acreditava, mas Deus estava buscando naquele meio. E o texto diz que eles se converteram, e Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Povo de Deus, nós fugimos de Deus por causa da culpa do pecado, que foi perdoado em Cristo Jesus. Não fuja mais, não peques mais, para que não te venha algo pior, diminui aí, melhora um pouquinho aí em nome de Jesus. Faz aí o que o Senhor quer, não judia das pessoas não seja narcisista não, pessoas querem te amar, estar com você, cuidar de você, fazer coisas para você, e você aí judiando, maltratando, não seja doente não. Cuida, o filho quer, cuida, a mãe quer, cuida, o pai quer, cuida, a esposa quer, cuida, o marido quer, cuida. Para com essa doença do mundo. Eu não mexe sim. Vai sobrar só gente, mais ninguém. Vai sobrar só nós nesse mundo, mais ninguém. Não faz sim. A visão errada sobre Deus é de que parece que Deus errou ao nos escolher, não. Parece que Deus deu uma palavra que é tão difícil de cumprir que é melhor eu fugir. Não se acomode. Tem uma visão certa de Deus, o Deus Todo-Poderoso. A visão errada de você mesmo, só se levante. Tem a visão certa de você, filho, filha, amado, chamado para fazer aquilo que Deus quer. Você tem que entender que além de Deus não se importar, Deus amar o desempenho, Deus também não está muito preocupado com o currículo, Ele se preocupa com o currículo, com o teu esforço, com o que você tem. Mas nem o ser humano lembra do teu currículo quando você comete um erro grave. E Deus não tem como lembrar do teu currículo para trabalhar nas coisas da sua vida. Ele vai lembrar do sangue de Jesus. Ele vai lembrar da sua misericórdia, da sua bondade. Ele vai lembrar que ele podia ter te irado e matado você e não matou. Jonas falou assim, a culpa da tempestade é minha, me joga no mar, o culpado sou eu. Demorou para assumir, Jonas, o culpado sou eu, me joga no mar. Eles não quiseram jogar, remaram, e a tempestade não terminou. E aí eles falaram, Senhor, o Senhor que criou o céu e a terra, não cobra de nós esse pecado não. E jogaram Jonas. E a tempestade parou na hora. A culpa é nossa. Presta atenção no que eu vou dizer, não se assuste. A culpa é sempre nossa. A culpa é sempre nossa. E nós precisamos assumir, ir e não pecar mais. A nossa visão fica errada. A nossa fuga está errada. Então a culpa é nossa. É do fulano que mexeu comigo. Não, é minha. Por que eu não reagi diferente? Por que eu não fiz diferente? Então, Jonas tinha direção de... Olha que interessante. Nunca julgue o homem de Deus, hein? O pastor Fábio. Nunca julgue o pastor Fábio.
Ah, eu não sei quem, nunca julgue. Não critique nenhum crente da igreja, é pecado. Jonas disse assim, eu tenho a solução, o problema sou eu. Me tira daqui para você ver. E o mar se acalmou. Ele estava fugindo, desobediente, mas ele não perdeu a unção de Deus. A unção de Deus só acaba o dia que o crente morrer. E o dia que ele morrer, ele vai ser restaurado completamente. Diga glória a Deus. O currículo de Jonas era: desobedeceu, fugiu de Deus, foi engolido pelo peixe, discutiu com Deus porque Deus salvou aquelas pessoas de Nínive, teve misericórdia da planta e não teve misericórdia de Nínive. Esse é o currículo de Jonas. O currículo de Moisés era que ele fugiu do Egito e que ele assassinou um homem lá e que ele ficou 40 anos no deserto, que ele casou lá e quando Deus falou vai, ele falou não vou, eu estou com você, ele falou não acredito, você vai fazer, ele falou não dá. O currículo de Pedro era: eu neguei 3 vezes o meu Senhor, e Jesus chegou e eu fugi. Jesus falou: eu te amo. O currículo do apóstolo Paulo era: eu persegui a igreja, eu falei que podia até matar quem fosse, eu não acreditava que era Jesus. Esse é meu currículo, porém eu não tenho mais currículo, eu tenho uma nova história do Senhor agindo na minha alma, no meu espírito. A história de Deus agora aconteceu, porque um herói, mesmo com o seu dilema, não deixa de ser herói. Se Deus colocou um herói nessa terra, é você, o super-herói que vai fazer a vontade dele e vai funcionar. Jonas nem imaginava que ele podia ser o super-herói daquela cidade. Porém, ele falou um dia, a mensagem foi encurtada 90% e todo mundo se converteu para a glória de Deus. Diga amém. Não é porque um herói tem seus dilemas que ele deixou de ser herói. Às vezes o currículo não é aquilo que você queria, nem que as pessoas queriam, mas não importa mais. Importa a história de Deus que está acontecendo na tua vida agora, e a presença de Deus, cheia de misericórdia, dizendo: continua comigo, como eu tive misericórdia deles, eu tenho misericórdia de você. Diga glória a Deus. Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor, Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus tem falado muito aqui na igreja para ter intimidade com Deus, para voltar com Ele. Deus tem falado muito aqui neste lugar, porque Ele tem um propósito com este lugar, meus irmãos. As batalhas espirituais são reais, não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus não se agrada de crente em casa, sem propósito. Deus não se agrada do ímpio morrendo lá, Deus quer que ele se converta. Então, o Senhor tem um propósito. Deus tem falado muito de voltar, estar íntimo, ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Senhor, nesta noite nós somos Jonas também, mas não perdemos a direção nem a unção. Por isso estamos aqui cultuando e adorando o Senhor. Nós também somos como o povo de Nínive às vezes, porém o Senhor teve misericórdia porque se arrependeram dos seus maus caminhos. E nesta noite, o nosso voto com o Senhor é continuar mudando e se arrependendo dos nossos maus caminhos. Queremos obedecê-lo pela sua palavra, fazer a tua vontade. O milagre virá, o Senhor fará na nossa vida, mas nós continuaremos obedecendo. O Senhor diz vai, nós vamos. O Senhor diz faça, nós faz. O Senhor diz abandone, nós abandonamos. O Senhor diz creia, nós creiamos. O Senhor diz veja, nós vamos olhar. Porque esse é a meta da nossa vida diante do Senhor. Nesta noite nós queremos continuar, nós não queremos uma tempestade por desobediência, nós não queremos ser engolidos por uma desobediência, não, Senhor. Nós queremos participar da sua misericórdia e bondade, fidelidade, e nós queremos continuar vendo o Senhor e participando da história que o Senhor está fazendo através da nossa família, da nossa igreja, da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, aquela barreira, a maior barreira que você tem, que o Espírito Santo está te mostrando. Coloca diante de Deus agora e fala com Ele. Coloca isso diante do Senhor. Tem poder na confissão diante de Deus. Tem poder em expor para o Senhor. Tem poder em orarmos juntos.
Em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor venha curar, restaurar cada situação impossível que a tua igreja está colocando diante do Senhor. Seja de que ordem for, ó Pai, põe as tuas mãos de poder para restaurar, para fazer um milagre, para curar, para que a pessoa tome a decisão correta, para que seja agradável ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós oramos, te louvando, te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Grato pela oportunidade. Continuamos, mas vamos estar nesse momento ofertando.